irmãos venha contribuir com a rotatividade da casa de trabalhos, né? Mas a gente às vezes fica, não dá, mas claro que vai dar. Né? 2014 vai ser melhor que 2013. Todo mundo espera, né? Vamos ver. Agora, se for mais difícil, a gente fala, vamos lá no centro, rezar bastante, que passa. Eu rezo. Eu falo com o irmão Paulo me ajuda. Ele fala, não. Eu falo, sim, senhor. Eu nem falo muito com ele, falo tão pouco. Tem gente que fala assim, você fala sempre com o irmão Paulo? Raramente. Numas quartas-feiras que ele vem, a gente conversa um pouquinho antes. Né? Não é sempre, né? Tem uns outros irmãos que a gente conversa, né? Aí você vê espírito e você fala assim, nossa, tem tudo isso no plano espiritual? Tem. Então, você vê espírito, veja. E todos nós aqui vemos. Porque quando a gente sonha, a gente vê um monte de espírito à noite. E durante o dia também. E aí a gente tem que entender o que a gente não fez, o que fez. Aí eu chego no plano espiritual, vejo assim um monte de gente que não fez. E aí alguém vai dizer assim, o que você fez, meu filho? Nada. E agora? Não sei. E aí a gente vai lá resgatar esses nossos irmãos. Eu não, né? Eu sou o último da fila sempre. Não sei porquê, né? Sempre deixa a gente... Eu sou o menorzinho da turma, são só espíritos grandes, bonitos, simpáticos, né? E umas mulheres também bonitas, lindas, simpáticas. E eu sempre o último. Aí eu falo, os últimos serão os primeiros. Né? Então vamos lá. Não é isso, Daniel? Tá tudo bem? Então vamos ficar bem. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, a Jesus, por Ele estar em nossas vidas, por Ele vir junto conosco na noite de hoje, todos os espíritos amigos, que se refaçam, que reconfortem os nossos corações, trazendo muita paz, harmonia para cada um de nós. Que Jesus se faça sempre presente, amemo-nos, vigiemo-nos, façamos o nosso melhor na entrega para com Jesus. Que Ele esteja em nossos corações na noite de hoje. Agradeçamos a espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, um deles, o nosso irmão Paulo, que hoje nos traz realmente a palavra, para que cada um reflita realmente o que estamos na Terra fazendo. E por que viemos na Terra? E qual é o nosso compromisso conosco? E esta oração vai nos reequilibrando, trazendo muita paz, harmonia para cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim, graças a Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminá-los, abençoá-los a cada dia mais. Vocês, meus irmãos, meus amigos, terminaram de rezar o Pai Nosso, ou não? O Pai Nosso, ele nos traz a linguagem do perdão, da caridade, e te oferece o reino dos céus, se você melhorar. Se você conduzir a sua vida para algo de bom, não ruim, não se maltratar. Porque o Pai Nosso, ele nos alerta a visão de Jesus, o Cristo, que veio até vós e nós, numa data fictícia,
mas todos irão falar de Jesus numa data X que o homem apregoou. Então essa data está próxima. Então o Pai Nosso, ele diz assim: perdoe para ser perdoado, para que eu não caia no mal, para que eu não caia nas minhas tentações, porque o homem é tentado todos os dias a se maltratar. O homem tem maltratar-se para ser maltratado. O Pai Nosso te diz isso. Vocês não acabaram de dizer isso? Para me livrar do mal. Mas como você quer se livrar do mal se você promove o mal para si mesmo? Nas tentações, nas ações maléficas, nos pensamentos maléficos que o homem carrega, ou não? Então o homem está apregoado a dizer assim: eu fiz o Pai Nosso, estou livre de tudo. Como se livrar de você se você é um pecador? E peca todos os momentos. Todos. Não é aqui. Aqui você está pensando algo. Você foi até o seu trabalho, você foi até o seu lar, agradeceu que seu lar seja protegido, que a sua vida seja protegida, que você ressurja das cinzas. No Pai Nosso. Porque você terás o reino dos céus. Isso disse o Cristo. Se é que não acreditam no Cristo. O Cristo está ali. Ele ora por você. Ele pede perdão por você. Quando é que você perdoa aquele que está no seu caminho? Quando é que você se perdoa? Vocês não vão festejar a Jesus? Ele não vai ser o aniversariante da próxima semana? Você não vai festejá-lo? Como é que você vai festejá-lo? Perdoando? Ou odiando? Ou entrando em faixas de vibrações que são doentes? Que é o homem que é doente e vive na sua doença individual e reza o Pai Nosso e diz: o Pai Nosso é a glória, porque o Pai Nosso me diz que eu vou ter o reino dos céus. Para mim Ele te oferece, Deus te oferece, e Jesus veio até ti por ser o governante do mundo em bilhões de anos. Ele veio até ti para dizer: eu nasci não para ser perdoado, eu nasci para você amar o teu semelhante e se amar. Você não vai festejá-lo? Diz você que vai. Diz o homem que vai festejá-lo bebericando, comendo e orando. É o menos. É o menor ensejo que eu vou fazer a minha oração. Não vou fazer simplesmente um Pai Nosso. Mas ele está dizendo assim: perdoe. Perdoe todos aqueles que estão no seu caminho. Será que você consegue? Você vai festejá-lo? Como é esta festa? O homem diz assim: Jesus nasceu no mundo para te proteger, para te amar. Ou não? Não foi essa a história do cristianismo? A história é real, ou não? Os homens a escreveram. Não foi Jesus que escreveu. Foi alguns apóstolos, Mateus, Lucas, Tiago, Pedro, João Evangelista, que proclamou realmente o Evangelho, anunciando o Apocalipse dos dias de hoje, ou não? Hoje o mundo está numa forma apocalíptica. Porque o mundo está doente, sofrido. As pessoas sofrem. Aí quando eu estou sofrendo, eu vou me drogar um pouquinho. Ele não vai fazer o Evangelho, ele vai se drogar um pouquinho. Não especificamente da droga. Existem drogas e drogas e drogas e drogas. Drogas do sentimento, drogas do rancor, drogas das raivas que o homem cultiva, ou não? Porque às vezes o homem cultiva uma raiva doente e está se machucando, está se ferindo. Você não vai festejar o nascimento de Jesus, meu irmão?
com seus filhos? Não vai? Vai dizer, olha, aqui meus filhinhos, pupilos do irmão Paulo. Não vai dizer isso, que você já diz isso? Não é? Então dizer assim, são pupilos, mas e quem vai festejar Jesus realmente? Porque qual a linguagem figurativa que Jesus nos trouxe? O nascimento. Quando é que o homem nasce para Deus? Ou para Jesus? Quando? Quando ele tira as suas feridas, quando ele cura as suas feridas. Não como ele fica com as feridas doentes e leva arrastando para o mundo espiritual. Será que você vai deixar nascer Jesus em ti? Será? Essa é a pergunta de hoje. A última palestra que nós falávamos é assim, por que o homem tem medo de ser feliz? Eu pergunto. E eu pergunto a ti, a todos vocês. Você vai deixar nascer Jesus em ti? Ou você vai corrompê-lo? Ou você vai ficar doente? Porque nascer Jesus é despertar. As religiões não dizem isso, é um despertar. E quando que o homem desperta? Quando ele cura, começa a curar as suas feridas. Mas não traindo, não maldizendo o outro, não dizendo o outro é pior que o outro. Eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa boa. Não use esse tranche. Eu sou um homem bom, faço as coisinhas boas, mas você perdoa? Aí você diz, não. Então você é uma pessoa boa? Ou é só o rótulo de ser uma boa pessoa? Jesus, ele tem que nascer em ti. Há quantos séculos? A Bíblia do Novo Testamento, é o livro mais vendido na face da terra. Depende do credo, da religião. Quantos que a praticam? Quantos que o praticam o Evangelho na vida? Eu li a Bíblia ontem. O Salmo 93. O Salmo 23. Eu vou me salvar. Quando você vai se salvar? Se você não se perdoa. Se você se maltrata. Se você não deixa nascer Jesus na sua vida. Ah, mas esse discurso eu já estou cansado de ouvir. Biblicamente, nascimento, é renovação. É para o ano que vem, 2014, eu vou me renovar. Não fica essa história na cabeça? Vai nascer o filho. Assim, vou renovar o meu consultório, vou virar isso, vou fazer aquilo, vou pintar tudo branquinho. Colaborem com a casa pelo menos, né? Não é? Agora eu estou dizendo. Não é? Risca tudo, mas assim, então colaborem com vocês. Colaborem com a busca interior do coração. Não sofra na miserabilidade que vocês gostam de sofrer. Deixe nascer Jesus. Não deixe Jesus na UTI. Que o homem deixa Jesus na UTI. E deixa. Que não quer que ele nasça. Deixa lá. Não é? Tá melhor, filha? Então tá bom. Fique lá, né? Então, deixa Jesus na UTI. Ah não, ele não nasce agora. Deixa ele lá. Deixa ele entubado. Deixa Jesus entubado, porque as feridas estão contaminando. As mágoas, os rancores são maiores na vida do homem. Então ele não permite. Então ele deixou Jesus, o mestre, lá na UTI. Por séculos. Dá a oportunidade de nascer de novo. Tentar a compreensão da vida. O que eu estou fazendo nesse mundo de divagações. E se perde. Se perde de novo. Não se perde? Quantas vezes você divaga, minha irmã? Sempre. Ou não? Aí, irmão, como é que você diz isso na frente de todo mundo? Mas tem que falar, porque o homem divaga, ele fica viajando. Ele vai ter, não, vou acertar tudo, 2014 vai ser o ano da redenção. Redenção do quê?
Se eu falei do Pai Nosso aqui e não olhei para mim, que redenção vai ser a sua, meu irmão? Aonde que eu vou me descobrir? Aonde que eu vou me achar? Eu tenho que ir numa casa de oração para despertar. Ah, mas vai ter dízimo lá, vai ter alguma cobrancinha. Não! Porque a vida não se cobra nada. Por isso que disse, a Bíblia, vocês podem pesquisar lá, porque vocês vão sair daqui e já vão entrar lá, né? A Bíblia que vem demais. Pode entrar lá nas redes lá, né? Que são a rede de intrigas, né? Porque só tem redes de intrigas e o homem está nesse apocalipse. Não, é agora, já. E sofre, por isso que vamos fazer o Pai Nosso antes, para eles entenderem o que é a vida deles, que são vocês, que reencarnaram, estão passando, estão descobrindo alguma coisinha nova. Ou não? Tá ou não? Fala que sim. Nossa, eles ficam muito atentos, né? Então, entender que muitos irmãos que estão com vocês vão ser tratados. E quantos que vieram aqui também serão tratados. Por isso que a gente tem que falar do Pai Nosso antes. Porque o homem vive naquela busca. Eu vou ter o reino dos céus um dia. Eu irei para lá. Mas por que você não melhora? Porque não dá. Não é comigo, melhor é para o outro. O outro é dirigente, pastor, médico, não sei o quê. Né? Ele melhora. Não é mais fácil dizer isso? Passar a terceirizar. Terceiriza. Deus perdoa por mim. Jesus vai me perdoar aquele outro. Deixa que ele perdoe. Eu não preciso perdoar. Mas você não acabou de fazer o Pai Nosso? Você não acabou de ler a indulgência no coração? Não é isso, meu irmão? Mas o homem se perde. Porque o mundo coloca uma venda nos olhos dos fascínios. E a vida se perde. Não se perde, meu irmão? Ou não? Se perde ou não? Você também não? Tem que parar para falar, tá melhor? Porque o povo fica... Não é assim? Eu tenho que pegar mais alguns pensamentos para estabelecer um vínculo aqui. Não é? Então, o Pai Nosso é uma coisa real, do Cristo. Não foi? Cristo não esteve na manjedoura? Ou ele esteve em algum resort, algum hotel novo, naquela época? Estava lá? Nos sultões? Ele estava lá? Jesus estava lá? Onde ele estava Jesus? Numa manjedoura? Você já ouviu falar sobre isso? Já ou não, meu irmão? Já, porque estava numa manjedoura. Lá estavam os romanos lá e o outro lá. Né? Não queriam pegar, Herodes não queria decepor a cabeça lá de João Batista, não foi assim? Isso é bíblico, ou não? Decepou, depois foi atrás das criancinhas, Jesus estava nascendo, se esconde. Jesus nasceu. Ele veio até você. De novo ele apareceu na sua vida, está na sua vida. E aí o homem se fecha para ele, vai para o UTI. Fica aí que eu não quero te ver hoje, Jesus. Não tem dia que você faz isso? Tem vários dias da semana, do mês, do ano, já que vocês estão falando de 2014, vocês isolam Jesus, põe ele lá, ele não pode se contaminar, tem que pôr UTI, né? Tem que entubá-lo, taquistomia, deixar ele lá, não é assim, doutor? Deixar ele lá parado e falar assim, Jesus, você fica aí, você não vai nascer em mim, que não é hora de nascer em mim. Mas tem muitos que dizem, minha irmã, porque ficam pelo fascínio da terra. Ou você não fica fascinado? Quem já não esteve na porta larga da perdição, dos fascínios, dos sentimentos? Já não esteve, minha irmã? Inúmeras vezes. Aqui vamos começar. Você. Depoimentos. Não é assim que se faz? Mas o homem se perde no mecanismo do coração, do sentimento. Teve a oportunidade, não vai em frente, para no meio do caminho e perde de novo. Volta para o plano como? Mais que uma UTI para recebê-lo. E fica lá. Ai, irmão, mas eu não vejo nada, não sinto nada. Claro que você vê, claro que você sente. Porque você sente você. Se você não sentisse, eu ia excluir você hoje daqui. Não excluir todos. O homem tem sentimentos, ou não? E por que ele não consegue perdoar? Se ele reza como Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu ou não? Com os magos, com incenso, não era bonitinho? Você pensou um ser ali, na palha? Você gostaria de nascer na palha? Ou você vive na palha? Essa é a reflexão, porque todo mundo fala de Jesus. Como é que vai ser a festa de Jesus, minha irmã? Já preparou, comprou todos os presentes? Gastou bastante dinheiro? Ainda não, mas está ali. O que eu tenho que gastar? O que eu tenho que fazer? Mas alguém pensou em Jesus? Ou não?
Ah, mas só fazer um Pai Nocinho, tá tudo bem. E bebe. Jesus também bebia vinho, maravilhoso. Não é assim que vai dizer? Mas é a oração, o equilíbrio do momento. Se ele nasceu numa manjedoura, você está lá. Por que você não trabalha a sua humildade dentro de você mesmo? Não, mas o orgulho é mais forte. Eu sou uma pessoa brava, que briga com as pessoas. Não é assim? Tem que ser do meu jeito. Não é assim que as pessoas fazem. E por que no dia do nascimento de Jesus você não deixa ele nascer em você? Ah, mas eu deixei. Se você deixou realmente, perdoe. Senão vai ficar para o próximo ano. 2015. Quem sabe 2016? Nossa, é muito tempo, meu irmão. E quantas vidas você demorou para perdoar? Quantas vidas o homem demorou para se perdoar? Ah, mas 2014 vai ser um ano assim, que vai ter muita gente, vai ter mais isso, vai ter bastante droga, vai ter bastante isso, droga de pensamento, droga de ação, que estão liberando, né? Agora está virando moda, né? Já pensou se distribuir isso aqui um pouquinho, para todo mundo fumar um pouquinho de... Está todo mundo isso aí tendo visão de espírito aqui. Todo mundo alucinógeno aqui, vamos ter uma alucinação coletiva. Não é assim que alguns que mataram muitos irmãos, não foi assim? Induziu e envolveu. Então, esse mestre, chama Jesus, ele falou simplesmente de uma coisa chamada amor. E uma coisa chamada perdão. Se você perceber que você pode nascer todos os dias através do perdão e através do amor, está feito. Você terá 2014 garantido. E pessoas amáveis na sua vida. Mas não assim. Mas porque o homem briga com ele. Está lá no Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. Não ficar doente. Não se maltratar. Porque o homem hoje, o que a gente vê na terra, hoje o homem se maltratando. E as fugas são para as palavras, para o desequilíbrio e para as doenças. Aí daqui a pouco está com câncer, está terminal, vai infartar, está tudo bem, já fui embora mesmo, infartei, foi rápido, não vejo ninguém. Então a pessoa ali está deitada do lado, aconteceu, o outro já está frio, gelado, já foi embora. E o que você faz? Sai correndo. Eu fico olhando, falo, ai que bom, já foi, né? Foi tão bem dessa vida, ele já passou, né? Mas não consegue, ele interage, ele volta no passado dele, sofre e fica lá no Pai Nosso, que ainda não foi terminado. E ele põe Jesus na UTI. Deixa lá um bom tempo. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, São Paulo, fora da caridade e na salvação. Ele fez um monte de erros. Matou um monte de gente. E teve a visão de Jesus. E foi pregar a boa nova sobre a caridade. Então não fique se pegando e dizer assim, eu tenho muitos erros. Não posso mais fazer isso. Não posso mais. Porque às vezes o homem fica barganhando com Deus. Eu fiz isso, agora já não pode. Faça a sua parte. Paulo foi e divulgou. E foi açoitado. Cuspiram nele. Xingaram, jogaram pedras. Você passaria por isso, meu irmão? Difícil. Você acha que você for açoitado, você vai passar? Se você tiver uma arma, você não mata? Quantos crimes acontecem assim? Eu quero bater. Vou tirar a diferença do meu jeito, porque eu sei fazer, eu sei falar. E se você não souber falar? Reza o Pai Nosso. O Pai Nosso é a temperança, é o equilíbrio, ou não? Escreve ele no papelzinho, põe lá, você vai receber o reino dos céus um dia. Você quer ir para lá? Fala que quer. Todo mundo quer. Você não quer ir para lá? E por que não melhora? Porque é difícil melhorar. É difícil ter essa ação da mudança. Fazer um Pai Nosso é fácil. Vocês todos não fizeram aqui? E estava vibrando, né, uma luz aqui, todo mundo fazendo um Pai Nosso. Não é rico isso? Não é rico, minha irmã? Você fez um Pai Nosso hoje. É o segundo ou o terceiro? É o primeiro. Não é? É o primeiro. Então eu devia fazer 2, 3 por dia, 4, 5, 6. Quando eu tiver a oportunidade, que faça.
Mas não para ficar doente. Porque o homem vira numa doença, está surtado. Esquece o Evangelho, porque ele está surtado. Porque não consegue perdoar, ele não consegue ter paciência. São temas que nós falamos o ano todo. Por que o homem tem medo de ser feliz? Porque ele não se ama. Acabou. Não tem muito o que dizer. Porque ele lê o Evangelho e não entende o que é o Evangelho. Ah, mas é religião. Religião não é para mim. Então o que você quer ser? Um bom homem. Mas o que é ser um bom homem? Um bom profissional? Ou não? Tem vários tipos de profissões. Quando você coloca o amor, você é um ótimo profissional. Quando você desdém do caminho, você não é mais nada. Volta em Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Você nasceria numa manjedoura? Ah, se ele é digno de Deus, eu nasço, né? Mas tem que ter alguma coisinha melhor lá depois para... uma casinha boa, algum complemento, eu vou negociar. Mas não é isso, o homem, ele é fatídico, ele ainda quer negociar com Deus. Ele faz algo, mas ele quer alguma coisa em troca. Tudo está no caminho, tudo acontece, se você desejar, se você permitir, se você ser um bom homem com você, não se maltratar, acabou. Se você realmente falar do Evangelho, pregar o Evangelho, colocar ele na sua vida. Sem ser religioso, não estamos falando aqui de religião. Jesus não foi religioso. Foi? Fala que não. Não pensa muito. Jesus foi religioso? Não. Foi ou não? Ainda bem, mas falando bem murchinho, né? Não foi religioso. Quem foi o homem que escreveu. João estava lá. Jesus sendo crucificado, pingando sangue, ele lá, limpando. Você limparia o sanguinho de lá, daquele prego que entrou na sua mão, nos pés? Você ainda ia, mas será que você ia? Será que o outro ia? Será que você teria essa visão para a sua mudança? Ou ia ficar revoltado? Como Judas queria melhorar a vida do Cristo e não foi. Ele desejou de uma forma, aconteceu de outra. Mas ele disse a Pedro, perdoe infinitamente. Mas o homem não consegue perdoar assim. Como é que eu vou fazer a festa para Jesus assim? Jesus está esperando muito de você. O que você vai fazer para ele? Vou rezar um Pai Nosso. Só isso? O que mais você vai fazer para ele? Ele não está esperando de você, já que não estamos falando de religião, de ser religioso, nem de evangelho. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de você. De você, de você, você. O que você pode mudar? Vai ter uma festa? O que você vai fazer nessa festa? Beber tudo? Comer tudo? Depois regurgitar tudo? Aí a cabeça doer no outro dia? Não é isso que o homem faz. O que você vai programar? Quantos presentes você comprou? Qual o melhor presente você vai dar? Qual vai ser? Nenhum. Isso. Já fala na lata. O que é? O que você vai mudar? Nada. Eu preciso mudar em mim. Eu preciso ser melhor. Eu preciso que ele nasça aqui. Ou não vai nascer? Tem que sorrir mais. Você já sorriu hoje? Já. Também você vive sorrindo, né? Você arruma esse cabelo, viu? Você não arrumou o cabelo por quê? Cap não deixa. Você tem que tirar esse cap. Quando você tirar esse cap, sua vida vai melhorar. Tira esse cap, joga ele fora. Carlos Eduardo não falou isso pra você? Falou. E ele foi muito incisivo, não foi? Bastante. Você já deu presente pra ela? Tava vendo lá. Vocês só reclamam, vê se melhora. Eu venho aqui, o irmão fala, dá isso, é pra dar mesmo. Mas fica, né? Mas tira o cap, porque o homem às vezes tem uma ação na matéria, ele foi de uma corporação e usa um cap, né? Então ele tem a moralidade no cap. Tira o cap, seja humilde. Quando é que o homem é humilde? Quando ele olha assim, trabalhar na humildade dentro dele, perdoar, não olhar a quem, falar, estou fazendo a minha parte, e bem feita, com carinho. Mas o outro não vai reconhecer, não importa, faça a sua parte. Por que nós dissemos isso? Porque quando chega na pátria espiritual que nós temos que receber, olha só, nós, com muita propriedade, olha, ela já está esperando que um dia desencarnar quer que eu receba ela. Não.
Ah, você também não quer? Quer. Ah, todo mundo quer, mas não sei se a gente vai ter essa valia. Chega na pátria espiritual, é como vai ter aqueles cadáveres na mesa de muitos irmãos no Natal, aqueles cadáveres tudo queimadinho lá, é a mesma coisa. Mas não vai ter? Tudo queimadinho, tira os ossinhos, ainda fica chupando. Ou não? E quantos irmãos estão ali em cima também querendo chupar aquele ossinho? Celebre Jesus com equilíbrio. Mas eu sou ruim. E daí eu sou ruim. Você não vai fazer isso? Ou não? Não, eu sou ruim. Vocês são humanos. Eu não sou mais humano. Eu vivo em outra estratosférica, próximo ao umbral, próximo às trevas, que só tem isso. Lá tem a briga para eles fazerem tudo isso. Quando era humano. Hã? Quando era humano. Não fazia. Não põe eu em xeque. Percebe que o homem sempre tem o troco. Ele já quer saber. E quando você era humano? Quando era humano, era humano. Não, mas ele quer ser igual. Eu já não comia nada disso. E aí? Muito bem. Muito bem. Isso é o homem. O homem sempre faz um jogo com ele mesmo. Isso é psiquiatria mesmo. Neurologicamente, o homem faz jogo com ele. Na neuropsiquiatria, é exatamente isso. Os jogos que o homem faz com ele. Aí ele coloca em xeque, inclusive, a religiosidade. Ah, mas Jesus, ele era Jesus. Jesus perdoa. Eu não preciso. Não. Você está na terra, você veio para tanto. Vamos você fazer o beabá. Você não fez o Pai Nosso agora? E aonde você foi no Pai Nosso? Foi em algum lugar. Porque você quer luz. Por isso que falávamos. Chega na pátria espiritual totalmente desvalido. Desse corpinho que você trouxe, dessa mente que pensa, que acha que pensa, mas não pensa. Não pensa. Isso é filosófico. O homem diz, acha que pensa, mas não pensa. Porque neurologicamente ele tem uma ação. Neurologicamente ele tem uma ação dos neurônios sobre ele. Fisicamente, mas espiritualmente, a ação é muito mais dos espíritos do que da matéria. E é o que eu falo, chega no plano espiritual desvalido desse corpinho machucadinho que faz as peripécias, né? E chega no plano espiritual, qual, minha irmã? Aquele cadarvinho. O que vocês vão colocar na mesa? Igualzinho. Quando muito um terninho meio surrado, que fica lá, quando não é queimadinho, que vai tostadinho, não é? Chega lá daquele jeito. E pedindo socorro. Irmão, quem é você? Eu preciso de socorro. Onde que eu estou? Cadê minha casa? Cadê aquelas pessoas que eu vivia lá? Ajudo a eles. Você já fez essa pergunta? Então pergunte. Aonde que vai? Para onde você vai? Ou não? Mas o homem não pergunta isso. Ele só vê ele aqui. Fisicamente, neurologicamente. E na área da psiquiatria ele fica pensando, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu posso fazer, o que eu não faço. Não é assim? Não tem esses questionamentos que levam para a loucura também? Não levam para a loucura? Levam ou não? Que ninguém me aceita, ninguém me ama, ou ama demais, ou é errado, ou não sabe o que é o amor. Por isso é o conflito do homem cravado em Jesus. E vocês falaram do Pai Nosso aqui. E disseram no fundo do coração que perdoariam. E que amariam. E que me livre do mal. O que é realmente o mal? O que é o mal? O mal às vezes é você mesmo. Ou não? Não tem as religiões que dizem o demônio. Quem é o demônio? Ele tem algum lugar assim? Tem. Cadê o demônio? Se ele não está dentro de você, ele está fora de você. Ou não? São espíritos. Eu não fico te endemoniando. Eu quero o seu bem. Eu não vou no Evangelho para ouvir impropérios. Se eu ouvir impropérios no Evangelho, que as pessoas estão em desequilíbrio. Ou não? Você vê de novo, moça? Você está bem?
Você não está nem tomando sol, né? Toma um pouquinho mais. Não é? Então o homem, ele fica na busca, né? Ah, mas na terra é difícil viver. Não falamos do Apocalipse aqui? De João? Você já leu sobre João, minha irmã? Leu ou não? Em Nipônica? Não? Então leia sobre João. Veja sobre o Apocalipse. Já leu sobre o Apocalipse, meu irmão? Já leu? Então leia mais. Já que estão falando da Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo, que todo mundo vai lá pesquisar. O irmão Paulo falou, mas deve estar errado. Mas quem que lê e coloca em prática? É tão bonito. Não entendo nada da Bíblia. Antigo Testamento, pior ainda, que mandava cortar a cabeça. Ela é ouro por ouro, dente por dente. Isso eu me identifico. Antigo Testamento é o meu caminho. Não é? Ou não? Não é o seu caminho? Às vezes o homem quer olho por olho, dente por dente. Ah, mas é isso, mas eu sou covarde. Quem é covarde? Você já maltratou muita gente. Ah, eu não sei, irmão. Mas você tem ímpetos no coração. Por isso maltratasse. Ou não, meu irmão? Tirou o cap? Tira o cap. Você está menos sofrido? Estou. Você ainda está sofrida? Melhore. Não tenha... Aquele relógio está certo? Que relógio que está certo aqui, gente? Esse aqui tá 10 minutos. Relógio para trás não adianta, né? Qual está certo? Meu Deus. 9:10. Trabalhe, viu? Não pense em ficar nas divagações. Trabalhe mais. Vê se compra a cesta para ela. Põe dinheiro no bolso. Tira a mão do bolso. Né? O homem vive nas usuras. Usura. Na avareza. Ou não. Aí eu quero descobrir algo na minha vida. Eu vou lá tomar um pouquinho. O irmão toma um pouquinho de água para ele, não para mim. Então eu volto com um tema que é esse. A avareza do homem. Jesus era avarento? Fala que não. Então fala assim, não. Jesus não era avarento. Era avarento, meu irmão? Você que está pensativo, você está indo longe. Não precisa ir muito longe. Vem aqui para a terra. Não é melhor que estar na terra? Você não fala que tem que estar na terra? Sempre? Sempre? Ou não? Então, mas você acredita nele? Um dia você vai acreditar? Então melhore. A avareza, aonde ela está instalada? No homem ou fora do homem? É uma pergunta óbvia. Como é que é? E por que ele sofre pela avareza? Por quê? Tem tudo. Não, mas por que ele sofre pela avareza? Porque ele gosta. Ou não? Você não gosta? O homem não gosta? Do meu, me pertence, tudo é meu, tem que ser meu, do mesmo jeito que eu entendi, que a vovó me disse, que o papai me disse, que a mamãe me falou, que lá no estudo, lá no colégio, que falava que Deus está ali no meio também da avareza, é isso? Também? Está no meio da avareza? Não. Ah, então tá bom. Então o homem tem que despertar disso, porque ele é avarento, às vezes até no próprio sentimento, porque é meu, me pertence. E leva a vida assim. E chega na pátria espiritual desfalido de tudo. De tudo. E aí depois sai daqui ainda dizendo, a palestra foi ótima. Foi maravilhosa, foi tudo para mim. Mas melhorou alguma coisa? Quando falamos da Bíblia aqui, que é um livro, o Evangelho, a Bíblia, que é o livro mais vendido. Como é que é isso? E as pessoas não mudam? Por que não mudam, meu irmão? Fala assim, porque não querem. Eu tenho que falar e responder? Tudo é assim. É como meus pacientes no plano espiritual, eu falo, eles respondem e começam a chorar. Eu quero ir embora para casa. Eu falo, mas você já está na sua casa. Mas eu quero voltar lá para casa. Para de reclamar. Eu quero voltar de novo. Imagine isso. 2 horas você entrevistando um paciente, ele falando das mesmas coisas. Como é que você olharia isso? Mas ele era apegado às coisas materiais. A vida dele era tudo. A família era tudo. E o desprezou no final da vida. Levaram todo o dinheirinho dele.
Então tinha o testemunho dele assinado, pegando a mãozinha dele assinando, e o juiz ali assina mesmo. Aí ele queria voltar para casinha. Isso são meus pacientes, que eu atendo no plano espiritual. E era tudo meu, até o namorado era meu. O noivo, melhora que você vai ter, 2014, muito bem. Mas o homem não melhora. Ele gosta de sofrer, ele fica na sua avareza de sentimentos. Por que eu tenho que amar outro? Por que eu tenho que perdoar? Isso é avarento. Não é avarento pelo dinheiro, é avarento por não poder amar, por não sentir o outro, por não saber amar, por não entender o que é o amor. Mas eu amei tanto e só me disseram não. Você já ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu, você já ouviu? Eu amei tanto e não fui reconhecido. A vítima. É uma vítima em pessoa. Quando você faz isso, você já traz a negatividade, já traz mais a forma avarenta para o coração. De dor, de sofrimento. Quantas vezes eu ajudei as pessoas? Você já ouviu isso? Quantas vezes ajudei? Você já ouviu isso, minha irmã? E depois não fui reconhecida. Dei tudo do meu bolsinho. Fui lá no banco, passei tudo. E o que aconteceu? Ele foi embora. É um danado, para não falar outra coisa. Porque o homem já vai na projeção mental negativa. Mas quanto que você devia para ele espiritualmente, dizendo: ah, mas eu não sabia. Aí você quer trocar. De novo, né, o homem, eu não sabia disso, não sabia, não tem que saber mesmo, esqueça, você vai reviver, vai entender, vai sentir esses nossos irmãos. Quem você vai convidar para a sua mesa? A sogra não vai. Já começa errado. Quem você vai convidar para estar junto a você? Não entendeu nada, tem que convidar Jesus primeiramente. Trazer Jesus, mas a sogra não vai, o sogro não vai, o tio não vai, o primo não vai, que é chato. Você só quer pessoas boas, né? Sentadinhos, comendo os cadáveres, sofrendo todo mundo junto. Não vai rezar em nada. Vai rezar? Hã? Ninguém reza. Ninguém reza, né? Você acha? Então o homem fica nessa pretensão, naquele dia maravilhoso, que é dia 24 para o dia 25, monta-se aquela mesa, farta todo mundo com bastante perfume, perfumado tudo, velas acesas, Jesus ali, Jesus aqui. Então, a sogra não entra, o sogro não entra, não entra, ninguém vem em casa. Então que Jesus é esse, que evangelho é esse que você tem no lar? Acabou. Então você fez um Pai Nosso, falou em perdoar, mas você não fez um Pai Nosso. Acabou. Não é uma coisa óbvia? O homem precisa tirar essa questão de ser avarento mesmo, do sentimento. E chega no plano espiritual, eu vou ter que ouvir exatamente eu e muitos irmãos que nós recolhemos. Chega lá e fala: eu quero voltar para minha casa, eu quero minha mulher, eu quero meu filho. Você não quer nada, você já acabou. A sua vida já acabou no plano da matéria. Agora você está em outro espaço. Será que você vai aguentar isso? Será que você vai suportar isso? Porque você está no seu corpinho. E se amanhã você morre? Aí ela entra em pânico. Ela entra lá e chora junto, vai sofrer, vai pegar o caixão, abraçar e amarrar e vai junto. Isso é um apego. Não é um apego? Já foi, está bem. Ponha isso. Não é melhor assim? O melhor caminho para o homem é sentir a vida, entender a vida, orar pela vida e caminhar na vida. Menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso. Senão vive uma ilusão. Não vive uma ilusão, meu irmão? Uma grande ilusão. A porta larga, que é da perdição, que é uma grande ilusão. Não é isso, Pedro? Ah, agora você ficou feliz, só que te chamei, né? Seu nome também, né? Não é uma grande ilusão? O homem não vive nas ilusões? Ou não? Quantas vezes? Ele vive nas grandes ilusões, porque fascina. Tudo é ilusão. Tudo. Agora, uma oração é uma ilusão? É uma ilusão uma oração, minha irmã? Então por que o homem não faz o que pede nenhuma oração? Em uma
oração. Por quê? Por quê? Porque não dá. Porque não dá. Não dá nem para comprar um negócio, como é que vai dar para uma oração? Tira o cap. Tira o cap. Aí depois no final eles vão perguntar por que está tirando o cap? Trazer a humildade para o coração. E Jesus, na sua mansietude, ele dizia ao homem: perdoe para ser perdoado. Perdoe para ser perdoado. Ame para ser amado. Faça para o outro que gostaria que fosse feito para ti. Mas tem aquele impropério. Eu faço, mas eu nunca tive nada em troca. Você faz alguma coisa esperando algo em troca? Você veio na terra para ter alguma coisa em troca? Você já está emprestado isso aqui. Corpinho. Não está? Tem que cuidar bem dele. E por que não faz? Aí vive nas ilusões. Nas ilusões. O mundo ele pode melhorar, mas se você melhorar. E vai melhorar, se você melhorar. Tudo está inserido numa mudança. Vale você mudar. Se você mudar, a sua vida muda. Acabou. Essa é a sua resposta de hoje. Acabou. Eu não preciso responder mais nada. Preciso. É sorrir e continuar a sua vida. As respostas, elas são dadas para quem quer mudar. Ou não. Você não vem aqui, você não quer mudar e sai daqui às vezes reclamando. Para que eu quero mudar? Não mudei nada. Então eu falo assim, o livro é vendido e o homem não muda. Por quê? Porque não quer mudar, ele quer ser o mesmo. Quer repetir as mesmas coisas. Você vai querer repetir? Você não falou que 2014 vai ser melhor? Você não falou? Que tem que ser melhor? Você vai orar mais? Você vai no centro mais? Vai numa casa de oração, pelo menos? Você vai fazer isso? Você vai virar isso na sua vida? Vai ou não? Tem certeza? Então não tem que perdoar? Não tem que amar? Você vai fazer isso mais, meu irmão? Para a vida mudar. É só isso. Precisa muito. Precisa muita coisa para mudar, meu irmão? Hã? É difícil. Não. Se você não quiser mudar, vai ser difícil. Por quê? Nós não falamos de religião aqui. Nós estamos num culto evangélico, numa casa espírita. Não é isso? Onde tem um centro de emoções e um centro de vibrações. E eu digo para você, vai ser difícil chegar aqui? Claro que foi. Porque eu trouxe um monte de gente, suicidas, um monte de irmãos, espiritualmente dizendo, foi difícil? Foi. Mas eu não tinha determinado isso hoje para mim? Eu não tinha que falar a um público X, inclusive você? Não foi? A minha vida mudou quando? Quando eu cheguei pertinho dele. Eu conheci Jesus, pertíssimo. Chorei igual uma criança, para ver todos os meus erros. Quando você chega nisso, você fala assim, eu não preciso prometer nada a ninguém, nem a Deus. Eu preciso falar comigo. E orar comigo. E sair daqui bem. E não dizer, me perdoe. É difícil. Não só você, todos. Muitas pessoas dizem, é muito difícil mudar. Quando eu falo de um conto, que não é conto e é real, na pátria espiritual, eu vou atender um necessitado, que nós resgatamos, depois eu vou ter que entrevistá-lo. Ele totalmente deforme, ele tinha muitos valores materiais, como outros que não tinham. Por isso que falei da avareza, que era determinante, uma avareza de sentimento, não é nem a avareza da moeda. E você fala para aquele nosso irmão, o que você quer? Eu quero voltar para minha casa. É triste ouvir isso. Porque passou uma encarnação sem entender o que foi fazer na Terra. Para se melhorar nos princípios de Jesus. Nos exemplos do Cristo Jesus. Amar ao teu próximo como a si mesmo. Somente isso. Eu tenho uma massa público, físico, que vem nos ver. Não é isso? Você não veio me ver? Você não veio ver, Eduardo, você veio me ver. É que você não me vê, mas você me sente. Quando eu falo que eu tenho quase 2 metros, eu tenho quase 2 metros.
Quando eu falo que sou simpático, agradável, sou. Mas a Gabriela também. Aí você fala assim, tem academia no plano espiritual? Tem trabalho. Tem resort? Tem. Tem colônias? Tem. Mas depende de você. Eu não vivo numa colônia, perdendo tempo. Eu vou para o umbral. Eu vou para as trevas. Nas regiões abissais. Para recolher vocês em alguns momentos. Isso para mim faz bem. Eu, como médico, quando fui na Terra, dizia para o meu paciente, você vai ficar bem. Se você tomar os remédios para a sua ferida, não para a minha ferida. Se você se curar, você chega até Deus. Eu não vou dizer que é difícil. Quando eu trago um suicida para um trabalho como esse, ele chora, sofre, porque ele perdeu uma grande oportunidade de ser feliz. Ser feliz é isso, é esse momento. Para mim é isso aqui. Feliz quando eu tiro alguém do umbral, a nossa equipe, nas trevas, e falo assim, você a partir de hoje vai ser feliz. E ele foi avarento, ele foi homicida, ele matou, ele fez, ou não foi político, foi doente, foi qualquer, não importa. Eu não vou olhar o que ele foi ou o que não foi. Eu só vou dizer a ele, você vai ser feliz. E aí quando eu vejo numa entrevista ou num paciente nosso, ele dizer assim, eu quero voltar para minha casa, não aprendi nada. Então vocês têm essa oportunidade de entender que a vida continua, ou não. Você acredita em mim. Não é no Eduardo, você acredita em mim. Pretensão dizer isso. Mas, acreditar que a vida continua. Isso tem que acreditar, no mínimo. Eu não estou aqui numa casa de oração dizendo que você tem que acreditar. Eu simplesmente estou falando de Jesus. E Jesus continuou a vida. Não ressuscitando. Ele ressuscitou muitos mortos que estavam no seu caminho. Ressuscitou um a um. Ele não curou, ele ressuscitou pessoas para o bem. E aqueles que não quiseram ressuscitar para o bem, perderam a chance, tiveram que voltar outras oportunidades e foram infelizes, até chegar a um ponto dos anos que vocês estão vivendo hoje. O mundo está conturbado. Dizer assim, do lado escuro, o apocalipse está aí, porque as trevas estão aí. Agora, se eu digo para você, se você não se amar, você vai ser as trevas. Se você não se desejar como humano, como Cristo na sua vida, não prego nada. Porque quem sou eu para pregar alguma coisa? Senão eu ia me pregar. Eu iria me crucificar. Porque muitos irmãos se crucificam todos os dias. Pelos vícios. Pelos vícios. Pela matéria. Se crucificam. Você ouve isso todos os dias. Todos os dias. As pessoas estão se crucificando. E perdendo uma oportunidade. Ou não? Perdendo. Perdendo de ser feliz. Ser feliz. O que é ser feliz? É isso aqui. Para mim é ser feliz aqui. Até eu chegar aqui demorou. Hoje demorou. Tinha um trânsito, espiritualmente dizendo. O ônibus para chegar aqui foi difícil, porque tinha muita gente infeliz, muita gente sofrida, muita gente fora da realidade do Evangelho. Sim. É que Jesus, quando ele andou aqui pela terra, que teve aqui entre nós, as pessoas que foram curadas por eles, que receberam as bênçãos, tiveram que ir até ele e pedir, né? Suplicar, ter humildade, chegar e pedir ajuda dele. E até hoje é assim, nós só recebemos quando nós vamos e pedimos ao Pai, humilhamos, pedimos ajuda. Sim, mas o homem, sim, mas o homem ele vive no orgulho dele, até para pedir algo. Eu vou pedir para ser melhor, eu vou pedir para ser feliz. Ah, mas eu peço, mas não fui, as minhas orações não deram certos. Aí começa a questionar, independentemente da relação da oração, o que eu sou? Não quero pôr dúvidas. Nós somos óbvios. Estamos na terra por ser óbvios. Estar no óbvio. Entender o que é o óbvio. Por que eu estou doente? Porque eu fui infeliz. Porque eu trouxe uma doença para mim. Se não fosse karmática, eu trouxe ela para mim. E eu continuei doente.
Quando o homem está infeliz, ele está enfermo, doente das emoções, dos apegos. Por isso que falamos dos avarentos, o apego da doença. Ou não? Hoje eu não falei que você está com carinho de cachorrinho. Tá melhorzinho, tá bonitinho. São os apegos que o homem tem para com ele. Eu sou apegado em quê? A algo. Eu não acredito em nada, mas eu sou apegado em algo. O que é isso? No mínimo é o meu corpo. Então eu tenho que conduzir ele melhor. Não eu criar mais dúvidas, mais ressentimentos e questionar e julgar pessoas. Acabou. Quando eu julgo alguém, eu estou me julgando. Acabou. Isso não precisa nem ter religião. Precisa, minha irmã? Precisa ter religião? Precisa? Fale comigo. Precisa ter religião? Precisa? Não. Então as bênçãos de Deus, ela vem em você, em você, você. É só você permitir. Só você permitir. Adianta eu prometer algo se eu não cumprir nada comigo? Adianta eu prometer algo a Deus se eu não melhorei? Adianta? Adianta. Adianta eu fazer 1000 promessas para o ano que vem? Vai adiantar? Vai adiantar eu prometer alguma coisa? Se eu não mudar? Se eu continuar no mesmíssimo? Então eu tenho que mudar o mesmíssimo em mim. Tenho que me pintar mais, tenho que jogar mais enfeites no rosto, mudar o óculos, comprar uma camisetinha diferente. Não é assim que você faz? Você já pensou? Vou mudar o óculos. Forma dele. Vou mudar o cabelo. Vou pintar ele diferentemente. E são coisas físicas, materiais. E o que você vai mudar em você? É isso que tem que ser refletido. Eu não mudo ninguém. Nem Jesus mudou ninguém. Muda? Foi bem? Foi, né? A cirurgia foi bem, né? Entendeu? Alguém muda alguém? Muda? Nem Jesus mudou. E Jesus teve a pretensão de te mudar? Não. Onde você vai? Caminho longo. Tem carona ali. Tem carona. Mas você até isso, você não pensa. Coisa linda. Você vai mudar? Quando é que você vai mudar? Esqueci. Mas você tem que o espírito lembrar para o encarnado. A gente tem que pensar em tudo aqui. Ansiedade. Tem uma coisa para a gente terminar, porque cansou esse assunto também. Cansou. Ansiedade. Daqui. No ano que vem nós vamos falar da ansiedade. Por que o homem é ansioso? Porque ele não acredita nele e não acredita em Jesus. Acabou. Resumindo. Eu tenho que fazer um monte de coisa amanhã. É ansioso. Eu tenho que resolver um monte de coisa agora. É ansioso. As coisas não se resolveram na minha vida, porque é ansioso. Eu não conquistei ninguém, porque é ansioso. É tudo ansiedade. A vida me mostrou de outro jeito. Para 2014 planejei totalmente diferente. Ela foi totalmente inversa. Por quê? Porque você é ansioso. Tá bom. Precisa muito mais que isso? Não. Porque o homem gera ansiedade. O homem gera desconforto. O homem não gosta dele. Gosta? Gosta, minha irmã? Por que ele vive num mundo distante dele mesmo? Sofrido, sozinho, infeliz. Porque é ansioso. Se fecha no mundo, é o meu mundo. Só eu passo a minha dor e ninguém passa a minha dor que eu estou passando. Não faz isso. Já está se vitimando. É a vítima da vítima da vítima. E Jesus ficou longe. Jesus de novo está na UTI. Jogaram Jesus na UTI de novo. Mas você não sabe o drama que eu passo. Você não sabe a... Aí começa de novo o mesmo discurso. Você não sabe a dor que eu vivo. Você não conhece lá. Você não conhece aqui. Não conheço mesmo. A vida é sua. Não é minha. Aí pede, né? Só falta rezar lá. Fazer todo um... Jogar evangelho lá. Fazer uma roda e jogar evangelho lá dentro para as coisas darem certo. Quem que dá certo é você. É você com você. Mas a sua ansiedade é maior. A ansiedade, ela vibra assim, vai em energias tão doentes,
tão negativas que o homem vai ficando mais doente. E as coisas estão andando, tá andando tudo certo, mas a minha ansiedade é maior. O Cristo já ficou na UTI, já joguei ele lá, ele não veio comigo, ele não vai nascer essa semana, ele não nasce comigo. Não nasce porque Jesus, não, ele me abandonou. Ainda joga o problema para Jesus, ele me abandonou, ele me deixou de lado, eu tenho que ir para UTI mesmo, tenho que ficar lá encarcerado um tempo, porque comigo ele não fica mais. Não faço mais Pai Nosso, porque nada deu certo. Você não é ansioso? É ou não é? É ansioso, o homem é ansioso, ele põe regras para ele e dificulta. Aí eu vou nessa casa de oração, eu vi um espírito morto falando de Jesus. Coisa de doido, ou não? Como é que eu vou numa casa de oração falar com um espírito que já morreu? Como é que faz isso? Até eu fico impressionado. E nos evangelhos fala, irmão Paulo, me ajuda, mas você está falando com morto. Mas eu vi ele aquela semana lá, tem gente. Você já me viu hoje, minha irmã? Hoje você não me viu? Aquele dia estava tão bonito, né? Fala a verdade. Ela me viu, ela ficou variando. Ela falou, nossa, que espírito bonito, mas sou comprometido. Tem a Gabriela, ficou até vermelha, você me viu? Eu estava de olho verde, olho castanho. Meu cabelo estava escuro. Era simpático. Bonitão. Essas vidências que não podem acontecer. Então fala assim, irmão Paulo, é bonitão. Mas eu tenho a Gabriela. A Gabriela é minha companheira de muitos séculos. Ela está jovenzinha. Ela foi num spa a semana passada. Super jovem. Né? Não fez lipo, não fez nada, tá inteira. Porque o homem vive nesse mundo paralelo que não existe. Né? Você não veio desse jeito, não tem que cultivar? Ah, mas dá para tirar uns negocinhos, pé aqui, outro aqui. Fica olhando no espelho, na ansiedade. Será que meu marido está me vendo mesmo? Será que ele está me enxergando? Não, você está dormindo do lado dele, não está te enxergando. Mas é o homem, o ser humano, ele é avarento com ele. Por isso que ele é avarento. No sentimento, não é avarento na moeda. Mude. O Evangelho, ele diz isso. O reino dos céus está para vocês. Você vai lá para o reino dos céus quando? Aí o pessoal vai dizer que não vai. Você vai quando? Olha, não quer ir, ninguém quer ir para o reino. Você não falou no Pai Nosso que você tem o reino dos céus, que você quer. Por que você não quer ir para lá? Ah, porque aí eu vou morrer. Mas você vai ter o reino dos céus, você não quer ir? Não. Ah, você quer? Então amanhã você vai. Amanhã, quando ela dormir, ela pode orar e vai até o reino dos céus. Mas o homem, sempre ele vai na ansiedade dele. Isso é a ansiedade. Ele já pensa em morrer, em desencarnar o corpo físico e ir para o reino dos céus, numa colônia maravilhosa. Não vou falar mais do nosso lar, que eu já trabalhei lá há um tempo. Não existe mais vaga para ninguém. Existem outros espaços, né? Tem spa para as senhoras, moças, jovens. Tem uma comida assim maravilhosa, que é só os caldinhos, vocês vão adorar. Maravilhoso. Não tem cadáver, é coisa maravilhosa. E aí vocês vão orar mais, que vocês vão ter tempo para orar, não vão perder mais tempo. Então vão ficar nesses avarentos, né? Perdendo tempo por causa de sentimento, de arrumar sentimento, arrumar esse, arrumar aquele, marido, não sei o que, ciúmes. Ah. Por que o homem é ciumento? Ciúmes. Ei. Eu não falei, ela me viu, ela achou eu maravilhoso. Espírito, olha aqui, ela veio aqui ruim. Aí falou, nossa, o que é aquilo atrás do Eduardo? Era eu. Simpático, bonito. E ele falou assim, não é assim, minha irmã? Foi isso que ela falou pro irmão. E o irmão confirmou que era eu. Como pode falar de um morto bonito? É incrível isso. Mas tá bom, meus irmãos. Ciúmes. Vou falar disso, da ansiedade e ciúmes na próxima palestra. Eu já vou encerrando a minha vinda. Eu gostaria de entender assim. Vocês entenderam o que nós falamos hoje? Nós falamos de quem? Nós falamos de quem? E que ele tem o quê? Que nascer. Ele não tem que ficar na UTI.
Não é? Quando a gente joga Jesus na UTI, que a gente está cheio de feridas a serem aceitadas. Pode ser fazer isso? Sorri um pouquinho mais, minha irmã. Né? Tem que sorrir mais. Né? Tem que colocar Jesus na vida. E isso é arreligioso. Não estamos falando de religiosidade aqui, não. Tem que ficar muito claro isso. Porque se a gente for falar de religiosidade, a gente tem que pregar realmente as coisas do jeito que tem que ir. Falantes, depois sofre, chora. Porque chora, viu? Chora, porque chora e chora. Quanto tempo a gente perde com lágrimas? Por que o homem faz isso? Chora. Ele gosta-se o sacro lacrimal. Naqueles períodos do mês das senhoras, moças, moçoiras, é o momento da choradeira, que chora. Olhou para o outro, você fez isso comigo. O outro, né? Aqueles estágios mais negativos, é sério, porque os homens, não homem, mas um dia você vai ser mulher, você vai entender isso. Numas próximas, meu amigo. Um dia vai, ele também, com essa careca dele assim, vai vir. Com certeza, o homem um dia muda. O espaço dele vai entender o que é isso. Porque a mulher fala, é um sofrimento todo mês. Olha para o marido, você não sabe o que eu passo. O namorado já vai ofendendo, já vai batendo, né? É isso, eu estou num período terrível do mês. Você não me compreende. Ela acha que não é compreendida em nada. Acha dúvida, ela acha assim, mas aí depois fala, não, um dia eu vou entrar na menopausa, também vai ter problema. Que vai continuar os processos, porque acha que está ovulando e não vai estar mais. Aí vai, marido, estou com problema de novo, acabou, mas não acabou. Então começa a reclamar. Mas um dia os homens que estão sorrindo vão voltar como mulheres e vão entender esse sofrimento. Porque os homens reclamam muito das companheiras ou das mulheres em períodos não férteis, períodos de ovulação, que todas as mulheres o têm. Mas não há evangelho que resista. Pega o evangelho e começa a chorar no dia do evangelho. Põe a água treme. Não fluidifica. Fica lá assim. Aí eu vi uma luz azul, eu vi uma luz verde. Não, é emoção que você não está bem. Ai, eu falou que eu não estou bem, tá vendo? E chora. É o evangelho do choro. Porque nós fomos no evangelho e tinha duas moças que estavam no período, naqueles momentos. Tinha passado a tensão pré-menstrual. Uma estava começando, a outra já estava no outro estado, no meio. E aí um dos noivos, o outro companheiro, falou uma coisa que desagradou uma delas. A água empretejou. A água escureceu. Aquela água não fluidificou-se. Ela turvou. Efeitos físicos, turvou diante da emoção daquelas nossas irmãs. Porque era incompreensível. Começaram a falar um monte de coisas que não tinham sentido e choravam. Porque ele me ocultou, ele falou, e tem que falar no evangelho. Aí foi um sofrimento. Aí nós tivemos que apaziguar. Coitado do plano espiritual. E é duro que a gente vem na terra, alguns nossos emissários, eles vêm, chegam no evangelho, até a gente fica triste. Porque tanta tristeza no evangelho, é tanto pedido que não tem propósito, faz eu descobrir aquilo. Se eu descobrir aquilo, olha as histórias do evangelho. Se eu vou contar aqui, abre o evangelho, é dia do evangelho, e abre, eu tenho que descobrir aquele danado. O senhor vai me ajudar. Vai, o senhor vai me dizer certinho tudo. Procede. E porque o homem tem isso aqui, ciúmes dele mesmo. Ele não confia nele. Ela não confia nela mesma. E sofre. Isso é uma ação do evangelho. Por isso que põe Jesus na UTI. Todo dia. Tem gente que põe lá e deixa lá entubado, entuba Jesus e vou sair hoje. Você não vai comigo. Você não quer que Jesus nasça em você? Como ela disse aqui, como você disse em pensamento, você está agradecendo. Obrigado. Nos seus evangelhos eu agradeço os seus agradecimentos por mim. Obrigado, eu agradeço. Tá bom, meus irmãos? Chega de falar, né? O ano que vem vocês vão ficar muito bem. Não vai? Sem cadáveres. Mais evangelhos. Deixa Jesus realmente nascer no seu coração. Ou uma energia que te faça bem.
saia daqui bem. Saia daqui melhor do que quando você chegou. Isso você tem que ter certeza. As minhas coisas andarão, caminharão? Claro que vão, se você tiver a certeza. Se você permitir. Se você não permitir, não caminhe. Porque você, às vezes, é o seu próprio algoz. Porque começa a reclamar. Vai para os vícios do pensamento, outros vícios, esse. E aí, para onde vai? Para o buraco. E fica lá. E gosta daquilo, não gosta? Quando a pessoa vai num vício e fica lá. E vício da reclamação. E vício não dá certo, nada dá certo. Você arrumou o cabelo hoje, minha irmã? Então é isso, que bom. Tem que mudar. As pessoas parece que chega nessa época que vai fazer caridade até para se pentear cabelo, arruma cabelo, né? Você voltou, né? Você gostou, né? Ainda bem. Deu para entender, meu irmão? Vê se melhora, viu? Mas tem que melhorar. Melhorar mais ainda. Não é isso? Tem que cantar mais. Tem que ser mais intuitivo, até receber essas intuições e colocar no papel. Tá bem? Das músicas. Não perca um tempo para receber as intuições, escreve. Escreve você, óbvio. Olha. Ele pode digitar, ele vai, canta. Tá bem? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Que Deus possa abençoá-los, iluminá-los. Deu para entender? O que nós falamos hoje? Que Jesus tem que nascer em você. Nossa, tão simples, né? Eu falei tanto para chegar a essa conclusão. Jesus tem que nascer. Não tem que colocar ele na... Por favor, vocês vão lembrar disso na data do nascimento, que não é nascimento dele, mas vocês fazem a festa. Então vamos fazer. Nessa data, orem, parem, vamos fazer uma reflexão. O que nós podemos nos amarmos? O que o mundo pode melhorar? É igual finados, o dia de finados. Os mortos no plano espiritual, que estão vivos, esperam uma oração. É a mesma relação nesta data. Jesus, os seus emissários, o governante da terra que é Jesus, espera o equilíbrio nos lares, nas emoções, nas orações. Isso ele pede. Eu estarei em vibração. O duro é que aos momentos mais difíceis para nós, que nós vamos recolher muita gente, suicidas, acidentes, vícios, que nós vamos recolher, infelizmente. Nós não gostaríamos de fazer isso. Nós temos equipes onde nós vamos trabalhar nesse sentido. Então orem mais, vibrem mais, sejam mais luz, permita realmente Jesus, se vocês vão comemorar o aniversário de alguém que chama-se Jesus, ou de uma energia que pode contagiá-los positivamente, orem mais. Que os mártires, todos aqueles que realmente descobriram Jesus, despertaram. Os apóstolos, todos eles, inclusive Judas. Foi o momento que bateu. São Tomé, teve que nascer Jesus para ele ter fé em Jesus, quando ressuscitou Lázaro e assim sucessivamente. Né? Então todos eles teve que despertar algo maior. Então desperte. Leve a sorte. Se não perdoar, vai ter outras. Ela volta como sua filha ou vice-versa. É pior. Mudem para Jesus. Amém? Que Jesus possa iluminá-los, abençoá-los. Nós vamos então